Cerca de 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, ocorreu um evento que levou à extinção dos dinossauros. Essa catástrofe global, conhecida por todos, resultou em mudanças significativas no planeta. No entanto, vamos explorar o que aconteceu imediatamente após a extinção em massa. Voltaremos no tempo para descobrir um planeta radicalmente diferente do que conhecemos hoje. Nessa jornada, visitaremos um planeta que ainda não foi explorado pelos humanos. Será um mundo que quase foi destruído devido ao impacto de um grande meteoro. Descobriremos quais foram os antigos habitantes da Terra e como eles foram afetados pela extinção. Também aprenderemos sobre as mudanças climáticas que ocorreram e como nosso planeta começou a se recuperar desse desastre monumental. No final da Era Mesozoica, a Terra foi atingida por um enorme asteroide ou cometa. Os cientistas ainda debatem o tamanho exato desse corpo celeste, que tinha um diâmetro estimado entre 11 e 80 quilômetros, ou cerca de 7 a 50 milhas. Para se ter uma ideia, esse tamanho seria o equivalente, em média, ao da cidade de Washington, Estados Unidos. Quando a borda do asteroide atingiu o solo, a outra extremidade ainda estava acima da altitude de um voo de um Boeing 747. A colisão entre o asteroide e a Terra deixou rastros impressionantes. Uma gigantesca cratera foi formada, cobrindo metade do Golfo do México. Essa cratera possui um diâmetro de aproximadamente 150 quilômetros e uma profundidade de cerca de 20 quilômetros. Embora não tenha sido a primeira colisão entre nosso planeta e um corpo celeste, essa se tornou uma das maiores já registradas. O impacto imediato do asteroide gerou mega-tsunamis com alturas superiores a 100 metros, que atingiram o território do Texas até a Flórida. Alguns relatos indicam alturas de até 300 metros, equivalente à altura da Torre Eiffel. Acredita-se que a primeira onda tenha alcançado uma altura de 1,5 km, cerca de 5 vezes a altura da Torre Eiffel. A quantidade de água deslocada pelo asteroide foi tão imensa que ondas gigantes quebraram nas costas por 10 horas seguidas. E isso não é o pior cenário imaginável. Se o impacto tivesse sido mais profundo, os tsunamis teriam sido ainda mais altos. A explosão causada pelo corpo celeste foi cerca de 100 milhões de vezes mais poderosa que a primeira bomba nuclear. Florestas no raio de milhares de quilômetros foram destruídas em questão de segundos. Alguns cientistas estimam que a explosão equivalia a 100 trilhões de toneladas de TNT, o suficiente para destruir a costa e gerar terremotos de magnitude 12, além de deslizamentos de terra que se estenderam até a Argentina. Esses eventos, por sua vez, causaram novos tsunamis, desencadeando uma verdadeira cadeia de horrores impossível de sobreviver caso você estivesse em seu caminho. No entanto, esse foi apenas o começo do desastre. A energia com que o asteroide colidiu com a Terra foi suficiente para incendiar a paisagem num raio de 1.500 quilômetros. Até mesmo os enormes dinossauros como o Diplodocus foram dizimados nesse fogo devastador. Aqueles que não foram afetados pela explosão ou pelo fogo foram arrastados pela onda de choque. Pequenas partículas de rocha e outros fragmentos foram lançados para o alto na atmosfera. Posteriormente, geólogos encontraram esses fragmentos em todo o mundo, pois cerca de 40 minutos após serem lançados, as partículas começaram a cair rapidamente. Elas se assemelhavam a gotas de vidro quente, com uma energia cinética equivalente a 20 milhões de megatons de TNT, que foi convertida em calor a cada queda. Cada partícula se transformava em uma lâmpada incandescente. Juntas, elas rapidamente aqueceram a atmosfera e a Terra, transformando o planeta em um verdadeiro inferno. A grande maioria dos dinossauros e muitos outros organismos terrestres estavam na área afetada. Após evitar um tsunami ou terremoto, provavelmente morreram após algumas horas de calor intenso. O planeta, anteriormente coberto por florestas, pegou fogo quase instantaneamente. Cerca de 75% das formas de vida foram destruídas, incluindo qualquer mamífero com peso superior a 25 quilos. A chuva ácida oxidou os oceanos e metade das espécies de plantas também morreram imediatamente ou dentro de algumas horas. A fuligem dos incêndios, combinada com a poeira do impacto, bloqueou os raios solares, privando a Terra de luz solar por cerca de um ano. Isso teve um impacto significativo no clima. No final, algumas das plantas que conseguiram sobreviver ao impacto também morreram. Os grandes herbívoros sobreviveram milagrosamente e então começaram a repovoar a Terra. Os ecossistemas aquáticos foram destruídos, mas não completamente. Por exemplo, tartarugas e os ancestrais dos crocodilos conseguiram sobreviver. Alguns pesquisadores chamaram esse ambiente da época de lunar, desolado e estéril.
Sobreviver em tais condições era quase impossível. No entanto, a vida em nosso planeta não parou. Como mencionei, todos os animais grandes morreram, mas aqueles que permaneceram começaram a repovoar a Terra. Os foraminíferos continuaram a desempenhar o seu papel no ecossistema aquático. Os primeiros a se recuperarem foram organismos unicelulares que surgiram na cratera alguns anos após o impacto. Em seguida, as samambaias despertaram e em apenas um milênio conseguiram se expandir e ocupar grande parte do espaço restante. No entanto, os grandes mamíferos enfrentaram condições diferentes, pois havia pouca comida disponível. Portanto, apenas animais pequenos com menos de 600 gramas ou 1 quilo vagavam entre as samambaias. Havia apenas algumas plantas com flores e sementes nutritivas no mundo. Mas, após 100 mil anos, os mamíferos voltaram a crescer, atingindo o tamanho de um guaxinim. As samambaias foram substituídas por palmeiras nas florestas e havia mais comida disponível. Gradualmente, o mundo estava voltando ao normal. 200 mil anos depois, o período das palmeiras foi substituído pelo período das nozes. Claro, não se tratava de tortas sendo preparadas, mas sim de um aumento na diversidade de plantas nutricionalmente ricas para os mamíferos aproveitarem. A diversidade de espécies aumentou cerca de 3 vezes nesse período. Os maiores indivíduos atingiram 25 quilos. Esse é o peso de um castor bastante grande ou de uma gazela. Parece que os mamíferos evoluíram em conjunto com as plantas. Finalmente, cerca de 700 mil anos depois, surgiram as leguminosas, e isso é muito mais importante do que parece à primeira vista. As leguminosas funcionaram como barras de proteína para os mamíferos ancestrais. Elas contribuíram para o aumento do tamanho dos animais e, ao mesmo tempo, para o aumento da diversidade de espécies. Nessa fase, os futuros governantes do planeta pesavam mais de 50 quilos. Isso é aproximadamente o peso de uma grande chita moderna. Os antigos mamíferos eram 100 vezes mais pesados do que seus ancestrais que viviam entre as samambaias. Menos de 1 milhão de anos se passaram, o que pode parecer muito tempo para um humano ou para outra criatura, mas para a evolução não é nada. Os oceanos se recuperaram muito mais lentamente. Os cientistas estimam que levou cerca de 3 milhões de anos para que o fluxo de material orgânico retornasse e novas espécies normais assumissem os nichos ecológicos vagos. Os paleontólogos estudam essas mudanças e suas consequências. Consideram as aves como alguns dos poucos dinossauros sobreviventes. Seus parentes não aviários pereceram, mas uma pequena parcela dos lagartos, ainda adaptados, provavelmente manteve sua capacidade de mergulhar, nadar ou buscar abrigo na água e em pântanos, o que os ajudou. Muitas espécies de aves são capazes de construir ninhos no solo. Tudo isso auxiliou seus ancestrais a lidarem com os horrores que ocorreram ao seu redor. Com o passar do tempo, a vida na Terra retornou ao normal. A evolução levou ao surgimento dos seres humanos. Isso não teria acontecido sem o impacto do asteroide na Terra. Podemos dizer que foi um gatilho para a evolução humana. Mas o que aconteceria se um desastre semelhante ocorresse novamente? Bem, podemos ter uma ideia aproximada. Certamente, a maior parte da humanidade não sobreviveria a um novo ataque vindo do espaço. No entanto, nosso planeta certamente se recuperaria. A vida continua. Apesar de estarmos discutindo eventos que ocorreram dezenas de milhões de anos atrás, os cientistas possuem um bom conhecimento sobre eles. Isso foi possível graças aos fósseis, bem como a diversas amostras de terra e rochas. Por exemplo, os ossos de antigos mamíferos e lagartos forneceram informações valiosas. Aprendemos quando a era dos dinossauros chegou ao fim, embora tenha levado muito tempo para descobrir isso. Se você gostou do conteúdo, deixe um like. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não o fez e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos interessantes que estão por vir. Valeu!